De volta com o programa Você em Foco, estamos ao vivo no Facebook e também no YouTube. Lá no Facebook você pode compartilhar o link do nosso programa, no YouTube também. Aliás, no YouTube, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva no canal, acione o sininho para que você possa receber as notificações dos nossos vídeos. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai receber a notificação e vai poder acompanhar. São mais de 300 vídeos que estão lá na nossa página, vale a pena você conferir, entrevistas muito legais, com personalidades, com pessoas que no dia a dia você convive, com assuntos legais que vale a pena você compartilhar e assistir. Então, vai lá no YouTube ou no Facebook, posteriormente também você confere no nosso site, na jctvweb.com.br. Pode participar, inclusive, deixa eu mandar um abraço aqui para Clarice Alves Maciel, que está assistindo a gente. Obrigado, você pode participar, pode passar sugestões, algumas questões que vocês queiram saber, assuntos que vocês queiram que a gente traga aqui para o programa, pode servir de pauta. Então, você que nos acompanha, sugira, o programa que a gente faz é para você. E hoje recebendo aqui o Dr. Romário. Doutor, seja bem-vindo ao programa Você em Foco, para conhecer um pouco mais, já que o senhor faz parte da vida de muitas famílias, né? Boa noite. Verdade, boa noite. Muito obrigado pelo convite. Estar aqui contigo, com o teu público, dividindo um pouquinho da minha história e da nossa história aqui, desde que cheguei a São Miguel do Oeste. O senhor é natural da onde? Na verdade, eu nasci em Minas Gerais. Ah, é mineiro. Mas eu me considero gaúcho, porque a maior parte da minha criação foi em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. De lá veio a minha formação também universitária, na Universidade Federal de Santa Maria, onde eu cursei medicina nos idos de 1989 e me formei em 94, portanto são 25 anos já de como profissão. Médico. Olha só. Tempinho razoável. Razoável. Com quantos anos o senhor foi para o Rio Grande do Sul? Santa Maria, fui com 16 anos. Né? Já quase adolescente. Quase ingressando. Quase ingressando. Foi uma opção na época do meu pai de estar junto aos filhos nesse período importante da formação da vida deles, que seria a parte universitária, né? Então, ele deixou seu emprego lá em Minas, e como a família dele era do Rio Grande do Sul, então a gente foi para o Rio Grande do Sul e tendo visto a Universidade Federal de Santa Maria, que é um expoente, né, na educação na nossa região. E como chegou a ser médico? Como é que a medicina entrou na história, assim? Já sonhava? Já planejava? Na verdade, quando a gente chega no terceiro ano, a gente tem que escolher algum caminho. E eu pensei em várias possibilidades, direito, veterinária, mas nada me atraía de forma incisiva. E eu fiz o primeiro vestibular para medicina, né, justamente porque eu achei que poderia ser aquela área, e naquele primeiro vestibular eu não consegui passar. Bom, aí o segundo, aí eu fiquei com vontade de fazer medicina, né, e foi uma profissão que desde o início eu me encontrei realmente. O trabalho hoje para mim faz parte da minha vida, não é sacrifício nenhum estar trabalhando. É lógico que a gente cansa, tem os momentos de cansaço, mas é uma coisa que eu exerço com bastante carinho, né, essa profissão de médico, né. Principalmente a minha especialidade hoje, que é uma especialidade muito bonita, que é justamente cuidar da mulher na sua melhor fase, que é a fase da gravidez, né. Inclusive, já vamos falar sobre isso. Agora o senhor falou que o primeiro vestibular não passou. É que, se a gente for comparar antigamente, a faculdade de medicina por si só, era difícil também, porque não sei se existiam os mesmos cursinhos que existem hoje, todo esse acesso também, né? Tinham acesso ao cursinho, mas era bastante caro, né? Então, no meu caso, sou filho de pais professores, o meu pai disse, olha, mano, você vai poder escolher 1 ou 2 matérias por semestre para poder fazer o cursinho. Então, a maioria do meu estudo foi em casa mesmo. Olha só, né? Determinação. Determinação. Foi um ano, né? Estudando em afinco e pelo que eu tinha de material na época escolar, né? E na época o vestibular não era tão concorrido, né? Eu acho que tinha menos gente que fazia também, mas deu para passar com tranquilidade na Universidade Federal de Santa Maria, que é hoje uma das melhores universidades do sul do Brasil, né? O senhor falou que seus pais eram professores, não teve nenhuma influência de família para a medicina, foi realmente uma decisão sua? Na nossa família, diretamente, eu fui primeiro médico. Depois, o meu irmão fez medicina também, hoje é anestesista lá na cidade de Santa Maria, e eu tenho a minha irmã aqui comigo, que é a Carol, que é enfermeira. Então, todos foram para esse lado da saúde, apesar de ninguém da nossa família ser médico da área da saúde naquele momento, né? O meu pai é professor de filosofia. O senhor se tornou uma referência. Acabou que foi levando outro, né?
E a mãe é professora de história. Então, tu vê que são áreas que não têm afinidade com a medicina, né? O senhor veio para São Miguel em 2000 e... Eu tive um período, então, de formação em Santa Maria, que foi da faculdade. Depois eu fui a Porto Alegre e fiz a primeira residência médica, que seria médico de família. E ali eu tive o contato do paciente como um todo, né, que foi muito importante para mim, entender, não segmentar os pacientes, mas como um todo, uma visão mais geral do paciente. E depois dessa primeira especialização, eu fiz uma segunda especialização, que foi a de ginecologia obstetrícia. Então foram 6 anos de medicina, depois 3 anos de uma especialidade e depois mais 3 anos de outra especialidade, que é a que eu exerço hoje. O que atua hoje. Né? E eu cheguei em São Miguel do Oeste em 2003, então são 16 anos já na nossa cidade aqui. Né? E iniciei os trabalhos aqui como médico geral comunitário, ou médico de família, e depois eu migrei para essa área de ginecologia obstetrícia. Bom, é por isso que eu falei que o Dr. Romário faz parte aí de muitas famílias. Quem entra no seu consultório, ou mesmo quem vai nas suas redes sociais, é possível ver muitas fotos com muitas crianças, ou seja, as famílias têm um carinho muito grande pelo senhor, justamente por fazer parte de um momento tão importante da família, seja atendendo a mulher, mas de qualquer forma atende a família toda naquele momento. Com certeza, visualizar aquele momento como um momento especial na vida da mulher e por consequência da família, né? Ali está nascendo uma mãe, né? Mas também está nascendo uma família, né? Então é esse contexto que a gente entra e é importante ter essa visão meio geral do que está acontecendo para poder dar o segmento correto esse atendimento. Agora, como é? A gente, geralmente o médico de outras especialidades, ele está sempre trabalhando, às vezes, em situações onde salvar a vida a qualquer custo, né? Ali o senhor está vendo um nascimento. Como é que é cada nascimento assim, pro senhor? É um momento especial? Como é que é esse... porque acompanhou todo o processo da gravidez, algumas um pouco mais conturbada, outros menos. Como é que é fazer parte desse momento? O nascimento, via geral, é um momento de muita alegria, né, e tranquilo. Mas também, nesse caso, muitas vezes a gente tem situações de salvamento também, em que se salva a vida da mãe ou a vida do bebê, né? Com relação a essa parte de adrenalina da medicina, eu esqueci de colocar ali para ti também que eu sou médico socorrista. E durante algum tempo atuei aqui em São Miguel como médico do SAMU, né? Os primeiros 8 anos do SAMU, eu, o Dr. Espessato, aquela turma mais antiga, atuava já desde o início da fundação do SAMU em São Miguel do Oeste. Eu realmente, agora o senhor falou, eu lembrei, inclusive o senhor, não sei se essa situação tenha sido uma das, como socorrista, tenha sido uma das mais impactantes assim que o senhor tenha atendido, foi na época do acidente de 2007. Exatamente. Eu lembro, inclusive, de algumas entrevistas, eu lembro do... Sim, nesse acidente de 2007, aquele nosso famoso acidente da BR-282... Estava lá, gente. Estava lá de plantão no SAMU, né? E como médico, foi o primeiro médico a chegar no local, né? Do primeiro acidente e depois naquele segundo acidente que houve também. E depois a gente conseguiu pedir reforço de outros colegas e aí a gente conseguiu uma equipe melhor. Mas num primeiro momento eu que cheguei com uma ambulância do SAMU porque eu que estava de plantão. E com certeza essa é uma das passagens mais que ficaram, né, profissionais, né? Tanto pela tragédia, mas também pela quantidade de pessoas que a gente conseguiu ajudar naquele momento ali. Eu imagino que quando você recebe o paciente no hospital, você já tem toda uma equipe para direcionar, para fazer o atendimento, todos os equipamentos ali, né, direciona de acordo com o caso do paciente. Lá foi... Exatamente. Deve ter sido muito difícil. Você tocou bem no ponto, né? Imagina você tendo que atender muitos pacientes, né, tendo que selecionar aqueles em estado de maior gravidade à noite, né, e no momento do segundo acidente já sem luz, né, com a equipe já bem debilitada e com pouco recurso, né, realmente ali foi uma situação limite, né, da medicina, né, que a gente fez. Uma situação que a gente chama de guerra, né, literalmente. Um campo de guerra com o teatro todo montado, né? Mas bom, graças a Deus a gente conseguiu ajudar aquelas pessoas e deu o melhor da gente naquele momento ali, né? Bom, na área de socorrista, que foi quanto tempo?
eu fiquei, desde que me formei e trabalhei em Porto Alegre, até 8 anos depois aqui. Então foram uns 20 anos, talvez. Nossa, foi bastante tempo. Bastante tempo, é. Porque no início era uma complementação do salário lá em Porto Alegre. Sim. E depois aqui, contratado do SAMU, também ficou sendo um dos empregos que eu tinha, né? E como era uma coisa que eu já vinha fazendo há muito tempo, então já adquiri uma experiência anterior e fazia aquilo com bastante naturalidade, apesar de não ser a minha especialidade, né? Que seria na área de médico de família e ginecologia obstetrícia. Na área da sua especialidade, teve algum caso assim que te marcou bastante? Vários casos, né? Isso aí, como eu te falei anteriormente, trabalhando em hospitais com grande volume de pacientes, sempre vão aparecer casos graves e marcantes, né? Mas são casos, geralmente na obstetrícia, que a gente consegue contornar. Alguns deles não, mas a maioria da gente consegue contornar e dar um desfecho feliz, tanto para a mãe quanto para o neném, né? Bom, importante isso. Hoje, quando o senhor olha para trás, bom, uma pergunta que o senhor praticamente já respondeu, quando escolheu fazer medicina, analisando hoje, não tem dúvida de que foi a melhor escolha. Não imagino fazendo outra coisa. A medicina não é para mim um fardo, né? Faz parte da minha vida. Eu tenho a medicina como uma complementação do meu dia, né? Os dias que eu não estou atendendo por um motivo ou outro, está faltando alguma coisa na minha vida. E então, dessa forma, eu consigo levar uma carga de trabalho já há alguns anos bastante elevada, sem muito esforço, sem muito sacrifício para mim, né? É claro que faltam, às vezes, tempo para outras coisas, né? Mas, de uma maneira ou de outra, a gente tenta sempre conciliar. E, para mim, estar atendendo o paciente é sempre um motivo de muita alegria. Eu sempre costumo dizer para as minhas filhas, para você ser médico, você tem que gostar da gente. Você tem que querer conversar, você tem que querer se interessar pelo problema da pessoa, você tem que entrar na vida dela para ter um entendimento melhor dela como uma pessoa como um todo. E às vezes uma queixa não é exatamente aquilo que ela está sentindo, uma queixa pode ser secundária a alguma outra coisa, né? Uma dor física pode estar relacionada a uma dor emocional, por exemplo. Então, é necessário ter essa visão e eu acho que ser interessado pelo paciente, né? Até porque quando o paciente chega, geralmente, no médico, ele já vem com uma situação mais debilitada, né? Desfavorável. Ele está chegando já... precisando de ajuda. Estou pedindo ajuda. É isso que o paciente está te dizendo. De várias formas ele pode te dizer, diretamente ou indiretamente, né? E é necessário essa sensibilidade para entender qual é que é realmente o motivo da consulta dele. Muitas vezes está oculto atrás de outra queixa. Bom, gente, quando eu falei que o Dr. Romário faz parte, estou repetindo aqui, por parte de muitas famílias, eu vou deixar ele mesmo falar isso, porque eu perguntei fora do ar, porque era uma curiosidade minha e deve ser de vocês. Quantas crianças o senhor já fez parte do nascimento, ou de quantas famílias o senhor já fez parte, especialmente nessa especialidade? Bom, veja bem, são 25 anos de estrada, né? Então, no início eu trabalhava em hospitais combinados ao SUS, então o movimento era muito grande, lá desde Porto Alegre, aqui também em São Miguel, sempre trabalhei na área de obstetrícia, então eu calculo em torno de 7.500 nenéns. Né? Nossa. São 7, mais ou menos, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dessa ordem o número. Bastante gente. É bastante gente. Já teve algum momento assim de receber aquele feedback dos pais, ou mesmo de uma criança que acabou vindo ao mundo através dos seus cuidados, de dizer, olha, você foi o médico que me trouxe ao mundo? Isso é constante, né? Constantemente existe esse tipo de gratidão por parte das gratificante. Famílias. É muito gratificante. Eu acho que é uma das melhores coisas, né? Você, por exemplo, está sentado no almoço e vem uma criança te abraçar, ô, doutor Romário, e aí está lá o pai e a mãe, né, acenando, uma criança de 7, 8 anos, te dando um abraço, te dando um beijo. Não existe coisa mais bonita do que isso aí, né? Isso faz tudo valer a pena realmente, né? A gratidão das pessoas e o carinho que a gente recebe, como você falou, com um feedback positivo. Que interessante. Bom, doutor, eu sei que a gente teria muito tempo aqui para conversar, muito assunto para conversar, temos pouco tempo, mas eu gostaria, geralmente a gente traz as pessoas reconhecidas pela comunidade, ou que fazem, ou que prestam um trabalho interessante, para que elas contem a história, também no motivo, com o intuito, aliás, de incentivar
as pessoas, os jovens, a acreditarem nos seus sonhos e buscarem aquilo que realmente tem em mente. Foi o que o senhor fez, né? Decidiu pela profissão, teve que ralar, teve que estudar, teve que dar o seu jeito para conquistar hoje com toda essa caminhada de carreira. Então, gostaria que o senhor compartilhasse isso e que de uma forma de incentivo para as pessoas também. Com certeza, eu acho que é por aí, né? Quando você tem uma escolha, ela envolve muitas vezes várias renúncias, mas é importante que você seja determinado e siga aquele objetivo que você traçou desde o início, né? Meu pai sempre disse que se a gente não sabe o que a gente quer, a gente não consegue nada. Não sabe onde vai chegar. Exatamente, a gente não sabe nem onde a gente vai chegar. Então é importante ter essa orientação, ter esse norte, para que a gente consiga conquistar o objetivo da nossa vida, que é o trabalho, a família, é realmente ser feliz de uma maneira plena, né, na nossa comunidade onde a gente está inserido. Doutor, eu quero agradecer a sua entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado. Boa noite a todos, né? Eu que agradeço estar participando aqui dessa entrevista e parabéns pela tua iniciativa, que é muito bonita na nossa região. Obrigado. Doutor Romário conversando com a gente, doutor Romário que não pôde estar aqui no programa passado, mas ele disse, olha, no próximo eu estarei lá, está aqui ele, um bate-papo muito bacana, inclusive um movimento muito grande aqui nas redes sociais, olha só, um abraço para Laci Signor, para Maria Clarete Garbim Charnoski, a Maristela, também a Diana, enfim, um abração para vocês, obrigado por estarem participando aqui do nosso programa.